de pequeno porte, né? Então, propriedades familiares, onde a gente entrou nessas propriedades rurais, fez todo um levantamento sobre as dificuldades que eles tinham, todo um levantamento de dificuldades, de problemas, e que a gente pudesse fazer de alguma forma melhorar isso. E não melhorar com benfeitorias, mas sim melhorar com boas práticas. Então, nesse projeto, a gente fez uma elaboração de medidas de higiene personalizadas, né? A gente não simplesmente pegou medidas de higiene que são adotadas na Alemanha e colocou nas propriedades rurais. A gente viu o que era necessário fazer e adaptou à realidade brasileira. A gente colocou em prática, a gente colocou em execução essas medidas, certo? No meio do caminho tiveram alguns ajustes, né? E depois a gente também desenvolveu um treinamento sobre essas medidas, porque a ideia é não ficar somente nessas 5 propriedades rurais, e sim expandir para alunos, para técnicos, para os professores, que o nosso grande objetivo é fazer o treinamento dos treinadores, né? Não simplesmente o momento que a gente sair do projeto, essas informações morram com ele. Então, apresentando só um pouco da Calvax, mais uma coisa sobre o projeto. Esse projeto, ele visa, é um projeto social, de certa forma, e a gente, em nenhum momento a gente fala de produtos, em nenhum momento ninguém precisa comprar nada. É um projeto realmente social em que a gente visa o benefício das pessoas que estão ali, o benefício das propriedades rurais. Então, até em nenhum momento vocês vão ver produtos nossos ou qualquer coisa que faça a nossa propaganda. A gente simplesmente agora fala da nossa empresa, né, para também você ter uma ideia do nosso background, de onde a gente vem, do que a gente é capaz, se vocês forem aí pesquisar. Então, a gente é uma empresa situada, matriz em Ladenburg. Ela está situada já em 4 continentes. A gente começou uma fábrica aqui em Portão, no Rio Grande do Sul, é a primeira fábrica da América, faz um ano e meio, né? A gente ainda está na parte de registro. A empresa na Alemanha, ela fabrica 60 mil toneladas anos de produtos de higiene e sanitização, né? Então, é uma das maiores empresas do setor privado da área de higienização. E ela atua com um nome com a marca Calgonite para os produtos dela. Tá? É uma breve introdução da empresa, uma breve introdução do nosso trabalho. E vou passar a palavra, então, para o Michel, que é o nosso diretor global. Ich spreche Deutsch. Alô, fala alemão. Ich spreche leider kein Portugiesisch, dafür Entschuldigung und auch dafür Entschuldigung, dass wir spät gekommen sind. Lamentavelmente eu não falo português, né? Mas eu vou procurar levar para vocês alguns dados sobre o nosso trabalho. Aber ich freue mich richtig, die nächsten, sage ich mal, Dreiviertelstunde, eine Stunde mit euch zu verbringen. Mas eu fico muito feliz de poder nos próximos 45 minutos, uma hora, estar com vocês ali para conversarmos sobre o assunto. Und wir werden heute über Hygiene auf einem Milchviehbetrieb sprechen. Nós vamos falar hoje sobre a higiene que deverá ser levada a cabo dentro de uma propriedade rural produtor de leite. Wir werden nicht über Produkte sprechen, die wir produzieren, Nós não vamos falar sobre produtos e como se produz esses produtos, sondern wir werden eher darüber sprechen, was kann ein Betrieb tun, O que nós vamos falar aqui? O que estabelecimento rural pode produzir? und die große Frage, macht das Sinn, was der Betrieb macht? E a grande pergunta é: isso tem sentido de nós trabalharmos em cima dessas propriedades para melhorar as condições de produção? Das ist nämlich immer die große Frage, oder der Landwirt sagt, wenn man ihm etwas zur Verfügung stellt, was er umsetzen soll an Maßnahmen, macht das überhaupt Sinn? A grande pergunta sempre do produtor rural é: se for apresentado produto, o que eu posso ganhar com isso? Isso tem sentido eu introduzir na minha propriedade?
Die Aussagen sind immer, ich spüre das nicht, was ich hier an Arbeit und an Geld investiere. Ich sehe es nicht. Eu não sinto, eu não enxergo o que eu ganho com esse dinheiro investido nessa propriedade. Kostet nur mein Geld. Só custa o meu dinheiro. Das Problem liegt vielleicht auch daran, dass wir es nicht erfassen. Was macht er und welchen Vorteil hat er? O problema é que não consegue decifrar, não consegue visualizar o que ele faz, qual é os benefícios que ele pode ter observando todos os procedimentos de higiene. Wir waren hier in den letzten 2 Jahren auf Familienbetrieben in Brasilien unterwegs, Milchviehbetriebe in Brasilien. Nós tivemos nos últimos anos aqui no Brasil, no sul do Brasil, no Rio Grande do Sul, em propriedades rurais, juntamente com produtores rurais de leite. Wir haben uns intensiv 5 Versuchsbetriebe ausgesucht. Nós selecionamos 5 estabelecimentos para fazer o nosso experimento, fazermos o nosso estudo. Und haben uns dort die hygienischen Bedingungen angeguckt. E ali nós fizemos a observação das condições de higiene que são praticadas nessas propriedades. War zum Teil erschreckend. Por lado, foi assustador, né? O que nós vimos inicialmente. Liegt aber nicht an Brasilien. Mas isso não está relacionado ao Brasil. Ich finde das genauso in Deutschland, in Amerika, überall auf der Welt. Os mesmos problemas eu tenho visto também, eu vejo na Alemanha, nos Estados Unidos e em todos os países do mundo. Das Problem ist der Mensch. O problema é o homem. Wir haben die Zeit genutzt, um jedes einzelne Element in diesen Farmen zu betrachten. Nós aproveitamos todos os momentos para visualizarmos todos os problemas que possam existir nessa propriedade. Ein ganz wichtiger Punkt war Wasserversorgung, Melktechnik. Os pontos mais importantes são a qualidade da água que é utilizada, as técnicas de ordenha, né, equipamentos e a técnica de ordenha em si, propriamente dito. Sauberkeit der Hüteplätze im Stall, der Stall allgemein. A limpeza e a higiene dentro dos estabelecimentos, dos estábulos de produtor de leite, no geral. Die Futteraufbereitung, gerade die Silageaufbereitung. A preparação da alimentação desses animais, principalmente silagens, que são largamente utilizados nas propriedades de produtor de leite. Und in all diesen Punkten haben wir Bedarf gesehen, etwas zu tun. Em todos esses pontos nós sentimos a necessidade de podermos ou termos que fazer alguma coisa para melhorar. Das Ziel im Ende sollte sein, dass der Landwirt oder der Betrieb mehr Geld verdient, dass er mehr Milch hat und dadurch mehr Geld verdient, dass er bessere Milchqualität abliefert, was ihn zufrieden macht, was die Molkerei zufrieden macht, was alle zufrieden macht. O objetivo final é para que esses produtores possam produzir mais leite, produzirem mais qualidade de leite, ganharem mais dinheiro nessa produção leiteira deles na propriedade. Also haben wir für alle diese Punkte Schulungsmaßnahmen geschrieben, Para todos esses pontos nós fizemos trabalhos de estudo, haben die Landwirte geschult, immer und immer wieder. instruímos os produtores rurais sempre e cada vez mais. Haben aber auch Vertriebsorganisationen, wo sie ihre Milch abliefern, geschult und im Programm mitgenommen. Também introduzimos as indústrias recebedores desse leite, a instrução sobre a qualidade do leite, sobre essa produção de leite. Und haben diese Maßnahmen überprüft, angepasst, mit den Leuten besprochen, wo nochmal Schulungsbedarf war, nochmal geschult. E também conseguimos, falamos sobre todos esses problemas nas propriedades, instruímos, esclarecemos sobre todos esses problemas que os produtores rurais têm nas suas propriedades. Ja. Kommen wir zur Wasserversorgung. É o abastecimento de água, então, ponto central, inicial também. Eine Milchkuh sollte eigentlich ganz frei und offen trinken gehen können, so wie wir auch. A vaca deve ter o direito de ter acesso livre para a água, né, a água de qualidade, assim como nós homens também.
wenn wir abends in eine Bar gehen und da stehen so 100 Leute an der Theke, Se nós de noite formos num bar e tem 100 pessoas paradas nos balcões da TV, und die sind alle größer und breiter als ich, e todos são maiores e mais largos do que eu, dann habe ich ein Problem. aí eu tenho algum problema. Und dieses Problem haben die Kühe jeden Tag. E esse problema as vacas têm todos os dias. Wenn Falta ich de nicht espaço. ausreichend Platz schaffe und ausreichend Wasser habe, Se eu não procurar fornecer uma quantidade suficiente de espaço, uma quantidade suficiente de água, und das Wasser muss auch noch schmecken. e a água tem que ter um sabor, né? Tem que ser palatável, né, para consumir. Porque o animal, a vaca também é um animal seletivo, ela também sabe qual é a água palatável para ela. Weil ich weiß, der Professor hier, der geht nicht in eine Bar zweimal, wo das Bier nicht schmeckt. Eu sei que o professor aqui, tem ido pouco em bares, né? O professor aqui vai em bares, negócio não vai mais que 2 vezes num lugar que a cerveja não tem bom gosto, né? Stimmt's? Ja, oh, sim, claro. Und ist immer schön, wenn ein Professor mal sagt, du hast recht. Freut mich. Sim, é sempre bom ter alguém que diz que você tem razão, né? Isso acontece com todos nós, né? Um lugar que nós não nos sentimos bem, não somos bem atendidos, não tem espaço suficiente, um espaço limpo, adequado, nós não vamos uma segunda, terceira vez, vamos uma vez e deu. Also haben wir ganz intensiv die Leute geschult. Guckt, dass die Kühe da hingehen können. Kauft euch größere Tränken. Guckt, dass die Wasserqualität passt. Und ändert ab und zu mal das Wasser. Ausschütten neues Wasser rein. E isso nós temos levado esses ensinamentos para os proprietários, né? Para que eles tenham cuidado de propor sempre uma boa quantidade de espaço para os seus animais e uma boa qualidade de água, que eles, toda hora que eles tiverem necessidade e vontade de beber, eles tenham acesso também a essa água de qualidade. Ich habe das mal so beschrieben, dass ich sage, man braucht eine gewisse Arbeitszeit. Fizemos trabalho, né, de cálculo de custos, né, de trabalhos. Man braucht Wasser Nós precisamos de água und man braucht eine gute Tränke. e nós precisamos de bons utensílios também. Seria, no caso, os custos, né, dos animais. Né? Glaubt mir, Arbeitszeit, das bedeutet auch den Willen haben, etwas zu ändern, etwas zu tun. E no plano de trabalho é importante que eu tenha vontade de mudar alguma coisa para melhorar as condições desses animais. Ich stelle euch die Unterlagen alle zur Verfügung. Esses dados tudo nós vamos dispor ali através da professora Márcia, né? Ela vai dispor todos esses dados para vocês terem acesso, né? Das sind auch alle Zahlen genau beschrieben. E todos os dados são exatamente datados, colocados, escritos, né? E foram calculados durante esses trabalhos que nós realizamos. Wenn ich die Kosten einer Tränke mit 800 Reis rechne, Se eu calculo uma trem, und die sollten schon 3 Jahre leben, also 3 Jahre die trem sind die Kinder, die Becken. Becken. Ja. Dann die der Mund. Ja. Então, tá. Also ich nehme die Kosten 800 Reais für eine Tränke. 800 reais para todos os locais de beber água dos animais. Ich sollte 36 Monate halten, also Esses é para durar 36 meses nesses cursos, onde é que se abastece a água. und dann komme ich für eine neue Tränke auf 22 Reais. Aí depois, num novo bebedouro, vou chegar a 22 reais. Und ich komme bei meinen Kosten, die ich hier angebe, auf 355 Reais im Monat. Eu chego nesses custos de 355 reais por mês. Um die Tiere, das waren 50 Tiere, ordentlich zu versorgen. E para abastecer corretamente 50 animais que foram utilizados nesse experimento, para que eles consigam ter acesso ao local e poderem beber água suficiente de qualidade. Kommt der Landwirt wieder und sagt, alles mein Geld. Aí vem o proprietário e não diz, tudo isso é meu dinheiro. Deswegen gucken wir uns an, was später rauskommt, ob es gut ist oder schlecht. Por isso que nós vamos ver no fim do trabalho, observar todos
resultados, isso é bom ou é ruim? Quais os ganhos que realmente podia melhorar? Wenn man heute nach dem Melken in einen Melkstand kommt, Hoje, se nós chegamos num estabelecimento de ordenha, no fim da ordenha, dann sieht man genau, was man auf diesem Bild sieht. aí Dass, nós podemos ver o que, exatamente o que tem nesse quadro aí. dass diese Dippecher nach dem Melken voll befüllt irgendwo stehen oder hängen. Que as teteiras, né, da ordenhadeira total, isso fica pendurado em qualquer lugar ali, não adequadamente. Ja. Das nächste Melken ist in 6 Stunden, 8 Stunden, 10 Stunden. A próxima ordenha então vai ser depois de 6 horas, aí 8 horas depois daquela primeira ordenha realizada. Jetzt passiert eins mit dem Mittel, was in dem Becher ist. Agora, uma coisa que vai acontecer agora naqueles resíduos que estão dentro das teteiras, né? Ja. Bis zum nächsten Melken ist das verkeimt. É que até na próxima ordenha aqui já houve uma multiplicação dos micro-organismos. Jetzt kommt die erste Kuh Agora vem a primeira vaca und bekommt dieses Stickmittel verabreicht. e recebem esse produto de dipping ali, que está contaminado, né, em função da ordenha anterior. Und schlecht. Weil Muito ruim. kontaminiert, Erreger, heute einfach überwunden. Contaminado, cheio de agentes causadores de doenças, né? Deswegen, ich muss im Melkstand für Ordnung sorgen und für Sauberkeit. Eu preciso ter dentro do estabelecimento de ordenha ordem de sequência de higienização e tudo feito gradualmente, né? Com ordem, né? Tudo em passos sequenciais, todos os procedimentos de limpeza e higiene. Ich habe es mal ausgerechnet. Ich brauche keine Reinigungsmittel, ich brauche nur Arbeitskraft und ich brauche etwas Stickmittel, weil ich das nicht immer wegschütte. Wenn ich mit dem Melken fertig bin, schütte ich das weg. E eu não preciso ter sanitizantes, negócio total, só preciso ter material de dipping, né, para fazer a desinfecção dos dedos, depois da ordenha, das teteiras, depois da sua ordenha. Das bedeutet Hygiene im Melkstand und es kostet mich 206 Reais. Isso representa a higiene dentro dos estabelecimentos que dão um valor de 216 reais. 206 reais. Ihr seht heute, das sind alles sehr einfache Maßnahmen. Ne? Man braucht nicht Vocês podem ver aqui, são procedimentos bem simples, só tem que ser observados, né? aber man muss ein Auge drauf haben. Mas a gente sempre precisa estar de olho em cima desses equipamentos, com nossos procedimentos que nós fizemos. Und gerade für euch später, wenn ihr im Betrieb kommt, im Betrieb seid, sprecht die Leute darauf an. E principalmente para vocês que vão ser técnicos no futuro, né, vão dentro dos estabelecimentos, conversem com essas pessoas, que isso é importante, isso é necessário fazer esses procedimentos para ter leite de qualidade no fim. Ja. Wir haben das geschult. Wir haben das oft ermahnt. Ich glaube, an manchen Betrieben mussten wir 5-mal hinfahren und sagen, da. Isso continuadamente tem que ser ensinado para esses produtores, né? Nós tem alguns estabelecimentos que nós fomos até 5 vezes, né? E nós vimos que eles não estavam observando o que tinha sido ensinado nessa primeira, segunda, terceira, quarta, quinta vez, né? Não tinha sido acertado, né? E isso acontece, nós sabemos disso, né? Na produção, né? O produtor, ele não sujeira essas coisas, porque ele não enxerga, ele não existe, né? Então essas higienizações refinadas, né, de desinfecção, né, de eliminar as bactérias, né, então, ele não enxerga aquilo, então não dá muita importância para isso, mas nós, como técnicos, temos que ficar em cima, né, e tratar sempre renovadamente, alertar eles para que tomar esses procedimentos. So, kommen wir zu dieser Milchanlagenreinigung. Ein wichtiger Punkt, den keimfreie Milch zu bekommen. Nós vamos chegar na higiene dos equipamentos de ordenha, né? Ponto muito importante, mesmo mais importante para obter nosso leite de qualidade.
Wir haben uns diese 5 Betriebe ganz genau angeguckt. Nós observamos esses 5 estabelecimentos bem, fizemos uma boa observação desses estabelecimentos todos. Wir haben auch die Melkanlagen durchgemessen mit Prüfgeräten. Nós também testamos todos esses equipamentos de ordenha, né, através de equipamentos, né, vamos dizer, a pressão do vácuo, esse negócio todo. Existem equipamentos para poder testar, né, ó, se estão funcionando adequadamente, como devem funcionar. Und von den 5, die wir geprüft haben, E desses 5 que nós testamos, waren 4 schlecht. 4 estavam fora dos padrões. Das heißt, ich habe unheimlich hohe Keimzahlen in der Milch, obwohl ich die gar nicht haben müsste. Nem todos esses tinham excesso, elevado número de contaminantes, né, de bactérias, e essa contaminação não precisava estar existindo. Wir haben einen befreundeten Milchanlagenmonteur hier gefunden, also der jetzt mittlerweile mit uns zusammenarbeitet. Nós encontramos técnico especialista nessa área de equipamentos de ordenha, que trabalhou junto conosco. Der hat die Anlage nochmal eingestellt, richtig eingestellt. Ele não calibrou esses equipamentos corretamente como é que eles deviam estar. Und das Problem war gelöst. E o problema está resolvido, né? Wir haben schon durch diese Maßnahme eigentlich den Landwirt ermöglicht, mehr Geld zu verdienen. Através desses procedimentos simples de controle dos equipamentos, de regulares, não foi possível levar a um aumento significativo de dinheiro na produção de leite. Und ich habe auch mir eine gewisse Arbeitszeit reingeschrieben. Und diese Arbeitszeit bedeutet, dass nach dem Melken diese Melkanlage sauber gemacht werden muss. E dentro desse cálculo também eu coloquei horas de trabalho, e essas horas de trabalho são em função da parte de higienização, de sanitização desses equipamentos de leite, de produção de leite. Alle diese Melkzeuge, die müssen sauber mit Wasser abgesprüht sein und dann wirklich sauber sein. E depois de serem lavadas com água, esses equipamentos, dentro dos padrões recomendados, né, esses equipamentos devem estar limpos. Zu prüfen, ob eine Melkanlage richtig funktioniert, ist eigentlich relativ einfach. Zu prüfen, ob eine Melkanlage richtig reinigt, ist eigentlich sehr einfach. Para comprovar, né, o correto funcionamento de equipamento de ordenha é relativamente fácil. Man nimmt das Melkzeug und schaut in den Sitzenbecher. A gente pega os equipamentos de ordenha, né, e olha no interior da esteira, né? Das muss sauber sein. Isso tem que estar limpo. Dann hat man die Nase schon dran, dann riecht man da mal rein. Aí a gente já está perto com o nariz também, a gente cheira o negócio também, a parte de higiene também pode ser detectada através do odor, né? Guillaume, wenn das riecht wie an alten Socken, dann ist das halt ab. Isso cheira uma meia velha, suja, aí já está no fim do controle de higiene. So eine Melkanlage, wenn man die einschaltet, dann sollte der Hauptgang 10 Minuten laufen. Se a gente regula esse sistema de ordenha, né, ele deve funcionar durante 10 minutos. 3 von den Anlagen waren nach 5 Minuten fertig. Três sistemas de ordenha desses estabelecimentos que nós estudamos ali, 3 estavam completamente prontos, não estavam mais funcionando corretamente. Ich habe angeregt bei den Landwirten, dass sie mit diesem Monteur einen Vertrag abschließen, dass der einmal im Jahr kommt und prüft. Ele orientou também os proprietários, né, que esses equipamentos, esses controles, os motores, que ele faça contato com os fabricantes desses motores, para que seja feita uma inspeção mínima uma vez por ano de todos esses motores que regulam as pressões, para poderem ser medidos corretamente. Wenn ich all diese Kosten nehme, bin ich bei 263 reais. Se eu observar todos esses custos
precisa fazer esses procedimentos e com todos os equipamentos de higiene tem um custo de R$ 263. Ein ganz guter Effekt ist die Übertragung von Keimen von Tier zu Tier. Efeito muito importante é a transmissão de contaminantes de um animal para o outro. Man sollte Melkhandschuhe tragen. Man deveria usar luvas de ordenha para a ordenha. Ja. Im Optimalfall Nitrilhandschuhe. Nitrilhas. Ja, diese Einmalhandschuhe. Especialmente aquelas luvas de uso único, né? Usa e joga fora. Diese wurden immer mal wieder ausgewaschen und dann immer mal wieder benutzt. Es war auch nicht gut. Essas luvas que usa, lava, isso não as descartáveis são as recomendadas. Essas aqui então não são as recomendadas, né? Eles usam e depois lavam, usam de novo. A limpeza não é feita para tratamento, né? Então aquilo não é o recomendado. O recomendado é as luvas de descarga, né? Ich habe ja hier nicht nur das Problem, dass ich von einem kranken Tier auf ein gesundes übertragen könnte. Eu não tenho aqui o problema de fazer uma contaminação de um animal doente para um animal sadio. Sondern ich könnte ja auch als Mensch krank werden. Eu também, como homem, como ser humano, podia me contaminar também. Dann kann ich nicht arbeiten, dann kann ich nicht melken. Aí não posso trabalhar, não posso ordenhar. Das sind die geringsten Kosten. Esses são os custos mais baixos que tem, né? A parte de higiene, repetindo de novo, é importante o uso de luvas, né? Luvas descartáveis, né? Nós tratamos para que se possa trabalhar em condições mais higiênicas possíveis. Handschuhe und dann aber auch noch Hände waschen und Seife benutzen. Sim, luvas, essas descartáveis e também, principalmente, lavar as mãos também com sabão, né? E água corrente, né? Em torneiras, né? Para poder fazer a limpeza das mãos também, que é importante. Ich habe 2005 eine Erhebung gemacht, wie viele Leute in meinem Bereich, das war im Bundesland Niedersachsen, sich nach dem Melken die Hände waschen. Eu fiz estudo que em 2005, mas na minha região, lá em Niedersachsen, na Baixa Saxônia, né? Wie viel? Die haben 104.000 Betriebe. Cada região tem 104.000 estabelecimentos, né? Fez levantamento quantos ordenhadores lavam as mãos depois da ordenha. Die sich bewusst die Hände waschen. Conscientemente lavavam as mãos. Das waren 80%. 80% né, que lavavam conscientemente as mãos depois da ordenha. Klingt gut, aber Weil 20% tun es nicht. Soa bem, né? 80% lavam as mãos, mas 20% não. Isso não é admissível também, né? Schlimm, aber da muss man mit den Leuten sprechen, darauf hinweisen, nach dem Melken saubere Kleidung, Hände waschen, Hände desinfizieren, auf sich achten. São tristes esses dados, mas a gente tem como técnico, tem que ficar sempre em cima, que é importante, né? Lavar as mãos, vestimenta limpa, todos esses procedimentos de higiene têm que ser observados diariamente em todos os estabelecimentos. Então, às vezes, 20% teoricamente vai ser pouco, né? Mas eles representam muito num universo de 200 e poucos mil propriedades. Deswegen habe ich auch aufgeschrieben, Schuhe, wichtige, gute Schuhe und auch saubere Kleidung. Por isso também nós colocamos juntos sapatos limpos, no caso botas de borracha, também aventais, né, limpos, que possam ser utilizados durante a ordenha. Und am besten, wie in der Lebensmittelindustrie bekannt, Kleidung für den Stall und Kleidung für das Haus. E também que nem nos estabelecimentos de produção de alimentos, que nós sabemos também que tem que ter vestimenta para dentro do estábulo, da ordenha, e vestimenta para usar na sua propriedade, em casa, deve ser diferenciado. Eu tenho um caso falando sobre higiene, né, em Languiru, quando era a inspeção estadual, né, quando foi para lá em 77.
Tinha um cara, os vizinhos da fábrica de lá de cima, eles de meio-dia iam para casa tratar os porcos, os terneiros e tal. Saíam da fábrica com uma vestimenta branca, depois faziam todo esse serviço e voltavam para a fábrica. Sie hat nicht ein Beispiel in der Industrie, wie ich angefangen arbeite. Die Mitarbeiter, die haben in der Nähe gewohnt, in der Molkerei, die haben in der Molkerei gearbeitet mit weißen Kleidern, sind nach Hause gegangen, gegessen, Schweine wieder Rind und ist in der Nähe. Isso é por isso que é importante, né? Essas pessoas achavam que aquilo era normal, né? Nossa filha, vamos mostrar para eles que não pode ser assim, por isso, aquilo. Mas é difícil você lidar, mas nós temos, como técnicos, nós temos que ficar permanentemente em cima do pessoal, a higiene pessoal, tanto na produção de alimentos, na matéria-prima, né? Leite, derivados, tratamento de animais, outras espécies de animais, e dentro da indústria de alimentos. Então, a higiene é fundamental para que saia um produto de qualidade. Jetzt kommt ein ganz spannendes Thema. Euterreinigung. Agora vem um assunto muito importante também, a limpeza do útero, né? Das macht man nicht gern. Isso a gente não gosta de fazer. Es wird auch meist sehr lieblos gemacht. E também muitas vezes sem muito gosto, né? Sem grandes amores é feito esse trabalho. Das ist zur Stimulation einer Kuh beiträgt, das wird schon ganz vergessen. Que isso traz estimulação para preparar a máquina para o dente, né? Isso totalmente às vezes desconhece, que é muito importante. Ich bin oft auf Betrieben und aus dem Grund, weil jemand wissen will, warum er so hohe Zellzahlen hat. Quando eu chegava em alguns estabelecimentos, lá nas minhas atividades normais, o produtor sempre queria saber por que ele tinha uma elevação muito grande de células somáticas. Und dann gehe ich abends hin und gucke mir den Betrieb an und gucke dann auch beim Melken zu, die ganze Melkzeit. Aí de noite ia lá nessas propriedades, olhava todo o estabelecimento de ordenha ali, estado, né? Quais as condições, em que condições eles faziam as ordenhas e o estado das vacas. Und zu 90% sind die Zitzen schmutzig, wenn man das Melkzeug anhängt. 90%. 90% verschmutzte Zitzen. E nesse estabelecimento eu consegui observar que 90% dos tetos eram contaminados, sujos, negócio. Weil, was ich nicht gern mache, das mache ich auch nicht gut. Tudo que eu não gosto de fazer, eu não faço bem também, por isso que esse trabalho de limpeza dos tetos, né? Um trabalho que eles não gostam de fazer, eles não fazem bem também. Und die Leute erwarten von mir und dann auch später von euch mit eurer Arbeit, dass man ein Wundermittel hat, etwas Besonderes machen kann, damit das Problem gelöst ist. E depois vocês vão sentir na prática, depois quando forem trabalhar, eles esperavam deles e vão esperar de nós ou de vocês, né? Nós todos, que você chegue com uma solução milagrosa, né? Chega dando uma solução milagrosa para eles. E é uma coisa que não existe, né? Aber da muss man das Rückgrat haben und zu den Leuten sagen, du musst besser reinigen. Ich zeige dir mal, wie das geht. Aí nós temos que chegar a dizer para ele, todos os seus procedimentos não são adequados, que você faz dentro da propriedade, eu vou te mostrar como tem que ser feito, para você ter uma melhora na qualidade do teu leite, no caso do leite que nós estamos estudando, né? Da hilft auch kein Wundermittel. Wir können alle nur unterstützen. Também não tem nenhuma solução milagrosa, né? Você pode dar sustentação técnica, negócio de orientar esse pessoal, mas não existe milagre para fazer, para melhorar isso sem não houver intervenção consciente do homem, né? Nesse ato de preparação e de ordenha. Die Arbeitszeit ist hier sehr hoch. O tempo de trabalho é bastante alto, né? Aber macht es ja eh. Macht es nur nicht richtig. Ele faz, eles na propriedade eles fazem o serviço, mas eles não fazem corretamente. Was ich hier auch aufgeführt habe, sind Reinigungsmittel, die man einfach braucht, aber die braucht er eh. Er muss sie nur richtig anwenden. Bitte, Mann. Die Reinigungsmittel, die nimmt er eh, aber er muss sie nur richtig anwenden. Os produtos de higienização, né?
eles estão à disposição, mas não adianta o proprietário do estabelecimento ter isso aí, ele tem que saber aproveitar e usar corretamente, né? Aí vem concentração, tempo de ação, né? Então, cada produto tem seu tempo de ação, temperatura, né? E a concentração, né? E se eu não uso corretamente isso, não adianta dizer que eu tenho desinfetante, sanitizante na minha propriedade. Ich habe hier auch noch Kosten für ein Kräutergiftsmittel nach dem Melden eingerechnet. A Anvisa daí também nos cálculos também produto químico, tá? Para fazer o químico dos textos após a ordenha. Weil ich erachte das als wichtig, der Strechkanal ist sehr weit offen nach dem Melden. Porque parte do princípio que o canal do dedo, né, fica muito tempo aberto depois da ordenha. Und den möchte ich einfach schnell schließen. E esse eu quero selar muito rapidamente. Nós sabemos que pelo estímulo do dedo da vaca, né, depois da ordenha pronta, né, o canal resistente do dedo fica por muito tempo aberto, né, isso. O sentido do dipping é selar ele, fechar ele para evitar a penetração de microorganismos. Ob ich jetzt ein Dipmittel in der Desinfektion nehme mit Jod oder Milchsäure, das ist nicht relevant für die Desinfektionsleistung. Não é relevante eu me preocupar ou usar um dipping com ácido lático ou iodo, né? Isso não é mais importante, né? Que tipo de desinfetante eu vou usar no processo de dipping. Und schon wieder habe ich 1273 Reals ausgegeben und der Landwirt weiß immer noch nicht, ob er davon was hat. E com isso aí, tudo que eu não tenho gasto de R$1.273, né? E o produtor ainda não sabe o que ele vai ganhar com isso tudo. Gucken wir uns kurz Futter an. Futter ist wichtig. Vamos olhar rapidamente a alimentação. A alimentação é muito importante no caso da leiteira, né? Aber auf allen Betrieben haben wir gesehen, dass die Silageaufbereitung nicht optimal ist, wenn ich das so sagen kann. Em quase todas as propriedades, nós vimos que as condições da silagem não são dentro do padrão que se deseja por uma boa silagem. Wir haben deswegen auch nochmal geschult, wie man sie aufbereitet. Nós também nos preocupamos de instruir como se prepara essa silagem. Aber auch, wenn man sie nimmt, dass es immer abzudecken ist. E também quando se retira a silagem para tratar os animais, depois cobrir corretamente logo depois do final. Und dass das Futter, was man kriegt, sauber ist. E essa alimentação que se dá para os animais esteja limpa, né? Para a silagem esteja limpa, né? Und dass man Futtertröge oder Plätze, wo Futter liegt, reinigen sollte, abmachen. E equipamentos, né, os meios de que se transporta esses alimentos para os animais, né, que se coloca os animais no posto, no caso dos animais que podem comer, e sejam devidamente higienizados. Der größte Faktor ist die Arbeitszeit. Man muss sich darum kümmern, man muss etwas tun. O problema nesse ponto é o tempo de trabalho, né? Mas a gente precisa fazer alguma coisa, né? Stall, Hygiene im Stall. Próximo ponto, né, o estábulo em si, né, a higiene do estábulo, onde vão ser ordenhadas as vacas. Da wird generell weltweit zu wenig gemacht. Isso, mundialmente, é feito muito pouca coisa nesse sistema, né, de higienização dos estabelecimentos de ordenha. In dem Moment, wo die Kühe immer im eigenen Kot stehen, Desde no momento que as vacas sempre estão paradas no mesmo esterco que elas mesmas produzem, oder in den Liegebuchten immer in Urin liegen, ou nas partes dentro do estábulo, né, que as vacas se deitam, estão permanentemente deitadas nessa área suja, de esterco e urina também. habe ich immer eine hohe Keimbelastung. Eu sempre tive um alto de células somáticas no leite. Und die merke ich sofort beim Tier, bei der Gesundheit vom Tier. Isso dá para ver diretamente na saúde do animal, né? Ich brauche hier nicht mal Reinigungsmittel unbedingt. Eu não preciso de produtos de sanitizantes, de higienizantes, né? Ich brauche nur hier Arbeit.
Eu só preciso ter o trabalho, né? Das entfernen. In Deutschland war das so, Familienbetriebe, da hat das immer der Vater gemacht oder der Opa. Na Alemanha tem muitos estabelecimentos que quem esse trabalho que sempre fazia era o homem ou o avô, né? Da propriedade, né? Aber der Opa ist tot. Mas o avô morreu. Macht keiner mehr. Ninguém mais faz. O avô morreu, ninguém mais faz agora. So, wir haben uns Klauenbilder angeguckt, wie man Klauenbilder macht. Und das ist ein ganz tolles Bild. Ihr kennt alle Kühe. Die Kuh mag da nicht durchlaufen. Aí nós temos aí o pedilúvio, né? Que é todos eles sujos, né? As vacas não gostam de passar através desses. Es ist alles zu eng. É tudo muito importante, é muito limitado, muito estreito. Né? Wir haben einen Melkroboter gesehen, da war die Klauenwanne, die Kuh musste so laufen. Nós tivemos um estabelecimento que tem robô de leite, que a vaca tinha que caminhar em ângulos, tudo tal. Isso não é adequado para animais. Mag die nicht durchlaufen. A vaca não gosta disso. Und dieses Klauenbad komplett verschmutzt. E esse pedilúvio ele totalmente sujo, contaminado. Sinnlos. Also wenn ihr sowas seht, den Landwirt ansprechen, macht keinen Sinn. Quando vocês for numa propriedade e ver um estado desse aí, se não conseguir convencer ele, não tem mais sentido quase de investir em trabalho, horas de conversa. E o cara que não consegue conceber isso, né? É difícil. Wenn man einen Klauenbad macht, muss man es richtig machen. Se a gente faz um pedilúvio, tem que fazer corretamente. Die Klauenwanne, die muss man auch ausschütten können. E isso deve ser possível de esvaziar aquelas pedilúvios, né? Weil nach 60 Tieren ist sie verschmutzt. Porque depois de 60 animais terem passado ali, ela está suja, né? Und man braucht eine Chemie dafür. Die Kosten muss man auch. E a gente precisa de um produto químico também, né? Daí esses custos a gente tem que calcular, tem que contar com esses custos também que são necessários serem utilizados, né? E depois de 60 vacas, você tem que poder esvaziar o pedilúvio, né? Renovar ele, né? Mas sempre é necessária a utilização de produtos químicos. Und man muss es mit Leidenschaft machen. Das tun die wenigsten. Das ist echt nicht schwierige Arbeit. Aber man muss den Kopf dabei haben bei dieser Arbeit, was tue ich. E a gente tem que fazer isso com vontade, o negócio total. Não é agradável fazer esse serviço, né? E cuidar do pedilúvio, né? Mas é um serviço muito importante, tem que ser rigorosamente obedecido esse procedimento. Also, eine Klauenpflege ist eigentlich eine sehr, sehr teure Angelegenheit. O tratamento de cascos, né? O cuidar das cascos é um tratamento que é bastante caro, né? Custo, né? Ja, schlägt auch nahezu mit 3.500 Reais. É um custo de R$3.500, quase. Ja. Mas é necessário. So. Da habe ich euch viel erzählt über Kosten, was der Landwirt alles machen muss und bezahlen muss. Ali, agora eu quero contar para vocês muitas coisas sobre quanto o produtor rural gasta, quanto ele necessita, né? E o que ele pode ganhar com bons procedimentos. Wenn ich es zusammenzähle, komme ich auf 4.500 Reais. Se somar todos esses custos que nós vimos há pouco, nós passamos ponto por ponto, né? Chega num valor de R$4.500 aproximadamente. Will der Landwirt sagen, da kann ich Besseres mit anfangen. Sind wir wieder bei deiner Bar und beim Bier. Aí o produtor rural disse, não, com isso aqui eu posso fazer coisas melhores. Steht dabei. Eine Bar und Bier. Komm mal. O melhor exemplo é esse do bar, né? Que ele falou antes, eu vou uma vez, a segunda vez eu não vou, né? Todo apertado, com aspecto de sujeira, tu não vai uma vez de dúvida. Então, nesse caso, os produtores também, quando eles veem isso, eles também são meio resistentes, né? Mas depois nós vamos ver, né, os custos totais e o que eles ganham mesmo. Observando esse procedimento, eu creio que vão se convencer de fazer. Guckt man sich aber die Zahlen mal genau an, Mas observa bem os dados, todos os custos.
dann sieht man, dass 3000 Reais davon nur Arbeit sind. Observando bem esses dados, esses custos, observando minuciosamente, 3.000 reais são só esse serviço, né? Trabalho braçal. Und der Landwirt, der ist eh da. Was soll er machen? Ist ele? Ja, er ist da, er ist auf dem Betrieb. Ja. Er macht was. Aí o criador ele está ali na propriedade, ele não sabe o que está fazendo. Also sind es eigentlich keine Kosten, er muss es nur tun. Não tem custo, mas ele precisa fazer isso. Ne? Also in Deutschland sagen wir weniger Kaffee trinken. Na Alemanha você fala tomar menos café, né? Bisschen mehr Arbeit. Tomar menos café quer dizer indiretamente tomar menos café trabalhar. Jetzt müssen wir uns mal überlegen, ob sich das rechnet, diese 4.500 Reais oder die 1.500, wenn ich die Arbeit abziehe, ob sich das rechnet. Aí estamos que ver agora se esses 4.500 reais que nós apuramos de custo, né? Se isso é viável, produtável, o que nós gastamos e quais são os benefícios depois. Und Ziel war es, und es hat funktioniert, eine höhere Milchleistung, niedrige Keimzahlen, niedrige Lizenzzahlen, allgemein eine bessere Tiergesundheit zu bekommen. E no fim, o que nós podemos observar depois de investir esses custos, né? Nós temos um maior volume de leite, né? Leite com menor número de células somáticas, menor número de micro-organismos contaminantes, negócio. Melhor leite com qualidade, com teor de proteína, gordura, tudo, qualidade do leite é melhor, né? Kommen wir mal zu den Zahlen. Ich habe das gerechnet für eine Farm mit 50 Tieren. 50. 50 Agora vamos ver os dados, né? Que foi feito cálculo sobre com 50 animais, né? Die hatten 23 Liter pro Kuh pro Tag. Eles tinham 23 litros de leite por dia, por vaca. Die Zellzahl war bei 845.000, als wir Com angefangen uma célula somática, 845 mil. Micro-organismos, 120 mil. haben. Die Keimzahl war bei 120.000 und die hatten 5 Melkzeuge. E tinha 5 conjuntos de ordenha nessa propriedade. So, jetzt wird die Zahlen. Wir haben angefangen, wir haben im März 2023 Untersuchungen gemacht und wir haben dann im Februar 2025 die letzten Zahlen bekommen. Em março, 23. nós começamos a fazer os trabalhos em março de 2023 e terminamos em fevereiro de 24. Wir haben diese Zahlen jeden Monat erhalten. Nós obtivemos esses resultados de produção todos os meses, e davam todos os meses. Es war bereits kurz danach zu erkennen, dass es besser wird. Logo depois que você via que tinha melhorado, né, do leite. Wir haben aber auch gerade bei der Milchleistung wieder Einbrüche gehabt. Também tivemos queda na produção de leite, nós também tivemos quedas, Was aber völlig normal ist. que é totalmente normal, né, essa oscilação na produção de leite. Am Ende, Februar 25, habe ich wunderschöne Zahlen gehabt. Em fevereiro de 25, então, nós tivemos dados 20 e 25. Ich habe 13.000. 15 Februar 2025. Was hat er rausgekriegt? Ich habe 13.000 Liter mehr Milch. Eles tinham produzido 13 mil litros de leite a mais. Obwohl ich jetzt nur noch 40 Tiere habe. Apesar de eu só ter mais 40 animais, Die sind nicht mit einberechnet. Ich habe mehr Milch mit weniger Tieren. isso não está incluído nos cálculos, então quer dizer, foi feito o cálculo sem considerar esses animais, quer dizer, depois só de 50 para 40 animais, né? E essa perda de 10 animais não foi considerada. Mesmo assim, bem maior a produção de leite. Né? Rechnerisch ging auch die Leistung pro Tier extrem hoch. 400 Liter. Também aumentou bastante a produtividade por vaca, 400 litros.
Tagesleistung ging extrem hoch. Die Leistung des Tieres ging A extrem hoch. produtividade do dia dos animais também subiu bastante. Ich merke es bei mir. Meine Leistung geht auch immer hoch, wenn ich viel esse und viel trinke. E o exemplo disso tem em mim. Comer bastante, tomar bastante, eu consigo produzir mais. Aber da geht man schlafen, ne? Ja. Also da sieht man den Punkt Wasserversorgung. Da haben wir extrem drauf geguckt, dass Wasser passt und dass auch das Futter besser wird. E nós observamos ali que, né, a qualidade da água melhorou bastante, né? Isso é um fator importante determinante para aumentar a produção de leite. E a qualidade do alimento oferecido para o ar também melhorou. E com isso houve um maior consumo, melhor qualidade da água, os animais beberam mais, então tudo isso contribuiu diretamente para aumentar a produtividade por vaca durante esse experimento, esse estudo. Da bin ich ehrlich. So eine Steigerung kommt nicht davon, wenn man nur mal seinen Stall putzt. E nisso eu estou orgulhoso de poder dizer que uma produtividade dessas não se obtém só pela lavagem, pela limpeza do estado, né? Mas todos esses fatores, né? Alimentação, água, tudo, não. Isso que contribui largamente para esses dados. Aber jeder einzelne Punkt gehört einfach dazu, um so ein Ergebnis zu bekommen. Mas todos esses pontos isoladamente, né, contam no conjunto total da ação que se faz no fim, né? Wir haben bei dem Betrieb extrem niedrige Zentzahlen bekommen. Nós conseguimos obter dentro dessa propriedade, né, muito baixo número de células somáticas. Und da ist aber noch Luft nach unten. Mas ainda tem lugar para baixar mais ainda, né? Also wenn ihr alles macht, alles immer richtig macht und tut und macht, dann kommt ihr auch auf 150. Das ist machbar. Se fizer tudo certo, corretamente, esses procedimentos que foram mostrados, o produtor consegue baixar bastante, né, para chegar a um nível de 120, 130 mil células somáticas. Problem bei ihm ist immer noch diese Silage, die nicht immer auf dem Top-Niveau ist. O problema dessa propriedade que nós observamos no fim, né, a silagem não está dentro dos padrões que se deseja, né? Não é uma silagem de boa qualidade, né? Como se espera fazendo uma silagem dentro da técnica, nós conservando ela bem, protegendo ela depois de retirada para o estrado, né, fechando ela direito, então há formação de mofos, negócio total que podem deteriorar mais, e isso não foi corrigido totalmente. Und selbst die Molkerei hat sich gefreut, weil die bekommt eine bessere Milch und die bekommt mehr Milch. A propriedade ficou muito satisfeita que ela conseguiu produzir mais leite e melhor leite enquanto a qualidade do leite melhorou tudo muito e isso deixou a propriedade muito satisfeita. Wenn ich das alles zusammenrechne, was er ausgegeben hat, mehr, was eine Milch mehr bekommt. E se eu calcular tudo que ele gastou e tudo que ele ganha mais, que ele aumentou a produção de leite, que ele ganhou mais de pagamento pela qualidade do leite, dann komme ich auf einen Mehrertrag von 65.000 Reais im Monat. Aí eu chego num resultado de R$ 65.270 nessa propriedade, né? Und das meiste davon war Arbeit. E o principal ponto ali era serviço, né? Serviço que custou, mas ele foi remunerado nesse período de experimento de levantamento de dados, né, em mais R$ 65 mil, que é um valor bastante significativo, né? Sehr gut. Und da kommt ihr wieder ins Spiel. Manchmal muss man die Leute zu ihrem Glück zwingen. E às vezes a gente tem que, para levar as pessoas para a felicidade, obrigar elas. Meio que a força, né? Que esse resultado mostrou isso. Que levou esse proprietário à felicidade, né? A melhor produção, melhor remuneração, melhor ganho de dinheiro, né? Forçando ele a tomar as providências de melhoras na propriedade. Wenn ich den Kosten und Nutzen mal gegeneinander stelle, Se comparar custo e benefício nessa propriedade, né? aber es sind zwei Dinge.
Das eine ist die Einsicht, dass es so ist und dass sich was ändert. Und das andere ist halt die Arbeit. Er muss es tun. Isso tem dois pontos, né? Ponto é que essas coisas são assim, e o outro ponto é o que eu tenho que fazer para melhorar. Und wie immer, wenn man an einem Tier etwas tut oder mit einem Tier etwas tut, das macht keinen Sinn für einen Monat zu machen. Man muss es lange, man braucht einen langen Atem. E a gente faz alguma coisa no procedimento, numa vaca, na propriedade, na cidade, não tem sentido fazer uma vez para um curto período, né? Isso tem continuadamente, longo tempo, tem que ser feito isso para manter esses benefícios, esses ganhos e até aumentá-los. Em todos os pontos, nós nunca chegamos ao 100% dos procedimentos corretos, né? Mas a cada mês, cada ano, nós podemos ir melhorando a qualidade. Wenn ich das Fazit sehe, Hygiene und darüber nachdenken, was man auf dem Betrieb macht, macht Sinn. E tudo que você faz, então, olhando esses dados, tudo que você faz numa propriedade, do seu ponto de vista de higiene, tudo, então, tudo isso tem um fim, tem um sentido, né? Muito positivo, né? Que aumenta esse lucro, né? Essa quantidade de higiene. Nur manchmal denke ich, man müsste neben einem Tiermedizinstudium auch noch ein Psychiaterstudium, um den Landwirt zu erreichen. Eu acho que devia ainda acessar no currículo de medicina veterinária um estudo psiquiátrico, não para a gente, né, para a gente poder trabalhar como psiquiatra junto ao produtor rural. Realizar isso aí, das vezes tu tá louco. Das war's, ganz kurz. Muito obrigado por essas explanações que podemos colocar. Ich danke euch. Ich hoffe, ihr könnt etwas mitnehmen davon aus der Praxis. Muito obrigado a todos pela atenção, né, que eu espero que possam levar uma coisa para a vida prática. E o que mostrou, eles fizeram questão de vir aqui mostrar esse trabalho, né? Para nós também, às vezes, na academia, nós não estamos sentados ali em quatro paredes, olhando o professor dando as aulas. E o que é isso? O que traz isso? Mas trazer esses exemplos práticos de trabalhos que foram realizados junto na propriedade com produtores rurais e a nossa ação dentro da propriedade, na propriedade, trabalhando em melhoria de qualidade, melhoria de produção, né? Nós podemos levar o produtor a uma maior produtividade, a maior ganho de dinheiro que o fim. Então, eles gostam disso. Exatamente, auch jetzt diese Arbeitszuge, dass wir hier in der Akademie sitzen, vier Wände gewesen, gucken, was draußen passiert. Und dann auch, was wir machen können und wie wichtig wir sind bei beim Bauhof. Und ich habe noch einen Punkt. Ich muss mich noch bei jemandem bedanken. Eu tenho ponto que eu tenho que agradecer. Ponto. Das ist der Guillaume. Und ich muss dazu sagen, den habe ich hier kennengelernt. 2000 und... Eu queria contar que eu cheguei para cá, conheci ele aqui na faculdade veterinária. Ich hatte ein Projekt, Hühnchen, Trägewasser für Hühnchen. Tinha projeto na parte de higiene de água para criadores de frango, né? Und musste dafür einen Professor gewinnen, der mich unterstützt. E precisava de uma professora numa faculdade, numa universidade que podia dar suporte nesse trabalho para ajudar a criadores de frango, né? Und ich hatte einen Dolmetscher dabei und wir sind hier eine Stunde auf dem ganzen Gelände rumgefahren. E eu tinha tradutor comigo, que trouxe para cá, nós ficamos mais de uma hora andando para lá e para cá, não sabia onde ir, onde bater, né? Guillaume stand an seinem Labor und hat eine geraucht. E ele me achou lá de fora do laboratório, lá fumando. Und ich habe zu dem Dolmetscher gesagt, frag den da mal, vielleicht kennt er jemand. Eu disse para o meu acompanhante, tradutor, pergunta se aí, talvez ele conheça alguém. Und dann hat er gesagt, mit mir kannst du Deutsch reden, ich kann Deutsch.
Ele disse comigo, ele disse comigo pode falar alemão, que eu entendo alemão. Und so hat es angefangen mit uns. Assim começou. Vielen Dank. Eu peço também uma salva de palmas então, para o professor Guilmar, que sem ele a gente não conseguiria. Fico muito agradecido, talvez, não sei se a tradução é meio complicada, mas o alemão ele fala uma frase de 500 palavras, tem que esperar lá no fim, quando chega o verbo, para começar a traduzir. Então não é fácil, assim, eu procurei dar mas o sentido do que consegui passar, mas não é uma tradução literal. Então, a gente não é tradutor também, mas o tradutor aqui, ele traduz, ele às vezes fala as técnicas, porque não conhece o assunto, tem que fazer as coisas lá. Porque a língua é bem brava, né? Die hätte ja eine Sprache kennen. Die hätte ja eine leichtere Sprache kennen in Deutsch. Podia ter uma língua mais fácil também. Juma, ich kann heute noch nicht richtig Deutsch. Eu hoje ainda não sei corretamente alemão. Life lens, talvez tu aprenda ainda. Eu acho que a gente pode passar por uma sessão de perguntas, se alguém tiver alguma pergunta para fazer aqui para o nosso palestrante. A gente pode fazer, o professor Guilmar traduz para ele. Boa tarde. Boa tarde. A redução de célula somática de 2023 a 2025, que houve, se houve renovação do plantel, tá? O turnover of animal, tá? Ou se foi somente por sistema de higiene. Reduzido von somatische Zellen von 23 bis 25, die Reduktion, war nur Ergebnis von dieser Arbeit oder auch wurde eine Renovation von Nee, war keine Renovation. War nur, wir haben extra Tiere gesucht, die wenig Mischung drin ist, Aber wo nicht vermischt wird. das war- Du hast immer ein bisschen Schwankungen, aber nicht gemacht. Ja, das war die gleiche Tiere vom Anfang. Ja, es kamen ein paar neue dazu, aber die waren auch alle, kamen alle Tiere dazu, gingen ein paar weg in der Zeit, aber nicht relevant. Sim, alguns animais foram retirados, né, outros foram associados, né, mas a célula somática desses animais que foram agregados também era muito baixa, muito ruim, né. Assim, não houve animais novos, né. Como é o sistema no interior? É um produtor como 4 vecinos, assim. Então não houve uma renovação do plantel em si, né. E mesmo essas vacas com mais idade que eles adquiriram nessa propriedade, né, eram vacas que a contagem de células somáticas lá na indústria é bastante alta, né? Elas se reduziram juntamente com as outras. Né? Und es war auch nicht so, dass wir 5, 6 Tiere hatten, die extrem hoch waren und die anderen extrem nieder, sondern es war immer so ein Licht. E nós não tivemos dentro do plantel, dentro do estudo, dentro dessa observação, vacas que tinham uma célula somática muito alta e outras muito baixas, né? Mais ou menos o nível é todo assim. O que para mim, né, assim, ele falava para mim, confirma que com esses procedimentos que foram adotados, né? Que nós como veterinários sabemos que tem outros fatores, né? A idade dos animais, a medida dos animais vão ficando mais velhos, né? Vai aumentando a célula somática também. Mas como eles não tiveram animais com um nível muito alto de células somáticas baixas, tinha mais ou menos uma média tudo, da mesma quantidade e foram baixando gradualmente também na mesma proporção. Alguma outra pergunta? Aproveitar aqui os parâmetros, eu coloquei de volta a tabela aqui, né, para o pessoal se quiser olhar de novo e perguntar. Coisas bem interessantes aí que a gente viu em aula até, né? Eu teria uma pergunta. Que tem? Alguém? Para aí que eu vou te levar o microfone, por favor, porque tem pessoal que está online. Então, parabéns pela palestra. Eu queria saber se tinha muita diferença entre as propriedades que foram avaliadas. Sim, verdade, de boa tarde.
Ich hätte eine Frage von ein großes Unterschied zwischen einem Stall zum anderen. Bei diesen 5 Betrieben, die wir hatten, und auch bei den anderen, die wir uns angeguckt haben, war eigentlich alles ähnlich. Sehr hohe somatische Zellen, sehr hohe Keime, immer bedingt durch Fütterung, schlechte Tränke und schlechte Hygiene. O que foi observado nas 5 propriedades era um estudo igual. A contagem de células somáticas era bastante alta, né? Que são dados que tu pode pegar as 5 propriedades que tu analisa, né? Mas a Lattes, a indústria fornece qualquer produtor, né? As próprias indústrias que produzem produtos derivados do leite, né? Eles fazem aquelas células somáticas com controle de qualidade. Então, o que eles observaram nas 5 propriedades, todas elas tiveram células somáticas bastante elevadas, né? Então, não houve uma diferença, uma discrepância de uma propriedade para outra, né? E o estudo foi feito nessas 5 propriedades, mas olhando assim para o lado, né, de outras propriedades, as células somáticas também foram bastante elevadas. Então, isso é algo que eu acho que, assim, um conhecimento que eu tenho, pouco se trabalha em cima de diminuição de células somáticas. Isso só vai acontecer, já está acontecendo, né, que as indústrias compram por qualidade, né, as células somáticas, contagem de micro-organismos aeróbios, mesófilos aeróbios, né, teor de proteína, teor de gordura, negócio tudo, então, esses parâmetros, tudo, o leite hoje já está sendo pago com esses parâmetros. Então, isso melhorou bastante, mas antes disso, essa taxa, esse negócio não tem baixado anteriormente. Wie hoch sind diese automatischen Zertifikate? Kommt darauf an, auf welchen Betrieb du gehst. Das ist wie hier allgemein 200, 300.000. Im Schnitt 250, viele unter 100. Eu pedi para ele, né, nas propriedades alemãs, qual é o parâmetro, né, de célula somática deles. Também, dependendo da propriedade que vai, mas está numa média de 250 mil, mais ou menos. Muitas propriedades abaixo de 100, né, mas um pouco assim, mas fazendo uma média, mais ou menos, deles tinham 250 mil células somáticas. Man merkt das, die Betriebe werden übernommen von der nächsten Generation. Die haben meistens Landwirtschaft studiert, ja, und wissen, was sie tun. Und das merkt man natürlich im Ergebnis, die werden immer und immer besser. O que tem que ser observado lá, né, essa herança, né, de propriedades celulares, né, é um produtor rural lá, que muito acontece lá, que ele envelhece, total, para de trabalhar, passa para os filhos, para os herdeiros, né? E ali tem muita gente que estudou ciências agrárias, né? Técnicos, agrícolas, esses cursos, tudo. Então, se tem observado muito que tem melhorado muito a produção, a qualidade do leite nessas propriedades, né? Nessas propriedades, né, que as pessoas herdaram dos seus pais, dos seus avós, foram baixando, né? Então, a população nova, arborizada, como se diz aqui, tem ajudado, colaborado muito para a qualidade do leite lá também, né? Que eles têm conhecimento teórico, né? E colocam em prática na propriedade. Porque lá, né, qualquer produtor rural, ele tem que ter curso. Agora, tem que ter curso técnico, você não consegue. Você pode ser rico, tem bastante dinheiro, agora comprar 100, 200 hectares de terra, para que ele vai fazer, tem que produzir naquela terra lá. Então, tu tem que ser um conhecedor de procedimentos agrários, né, para tu poder comprar uma propriedade. Então, essas propriedades rurais, ali as pessoas vão passando de herança para os filhos, né? Então, esse pessoal já tudo tem auxiliado na melhoria da qualidade da produção. Mais perguntas? Vou levar ali. Tem mais 2 aqui. Vou pegar aqui, Felipe, eu estou primeiro depois. Muito boa palestra, gostei, achei muito didática e tudo, mas eu gostaria de saber assim, se a quantidade de células somáticas após toda essa higienização, esse período todo, ela se manteria em 400 mil por aí ou diminuiria mais? Se ela diminuiria mais, até quantos mil por aí ficaria? Diese
hat sich bedankt für die Vortragen und auch sehr gut für diese mit der Arbeit, dass die erledigt hat, während der 2 Jahre etwas, bis auf den Stand gekommen sind, dass man den noch niedriger bringen könnte, wenn weiter diese Maßnahme eingesetzt werden, beobachtet. Ja, auf jeden Fall. Sim, todos os casos sim, né? Isso não é um nível mais baixo, né? Esse foi nos 2 anos e pouco, o negócio chegou a ser um nível bem mais baixo, né? Mas esse nível pode ser baixado mais ainda se alguém fosse dar uma orientação, lá observar realmente se estão observando aquilo. Mesmo tendo introduzido essas melhores, né? Eles fazem uma parte daquilo, mas algumas partes são esquecidas, né? Mas tendo um técnico que vai lá periodicamente visitando, não, mas tu melhorou bastante não daquilo, pode melhorar mais isso, mais daquilo. Há a possibilidade, claro, de reduzir ainda essa contagem de células somáticas na produção das propriedades. Aber man muss sich darüber bewusst sein, dass es auch Rückschläge gibt. Ne, wenn man die falsche Kuh einkauft, was Falsches macht, es kommt dazu, dass die Ernte nicht so gut ist, es kommt dazu, dass die Silage nicht so gut war, dann hat man wieder Ausreiben. Ja? Dann kann man nicht aufhören. Com as oscilações a gente sempre tem que contar, né? Depende do rebanho, a reposição do rebanho, né? As colheitas, né? A matéria-prima para fazer silagem, se ela é de boa qualidade, se não houve uma intempérie, né? Que essa produção de silagem, né? Foi mal feita, deteriorou com essas intempéries que ocorreram, né? Então sempre é possível dar uma ocorrência no transtorno do meio de setembro ali, e então pode ir lá ajudar, como é que é, baixando. Und unter 100.000 zu kommen, dann muss man sich ab und an mal auch von einer Kuh trennen. A gente pode chegar, baixar também, vamos dizer que no caso de pagamento por custo, né, por qualidade, né, para chegar abaixo de 100 mil células somáticas dentro do teu rebanho, né, às vezes tu tem que chegar ao ponto de descartar a vaca, né? Então você tem que, faz meio ano que essa vaca, tudo que eu faço tudo possível, não consigo baixar. Então você tem que pensar também descartar essa vaca. Eu sei que lá nas propriedades, né, elas fazem um controle de mastite, né, negócio que é uma mastite 95,5% é a mastite subclínica, né? Você vai lá, você não enxerga nada no dedo, não enxerga nada no clínica é 2,2%. Então tem procedimento de vacas, negócio que tem uma mastite clínica, se torna crônica, o Staphylococcus, por exemplo, faz tratamento, depois reincidiu de novo e manda essa vaca adiante que não tem. E há uma distribuição, uma contaminação no interior do tecido, então eles, que o tempo que eu fui lá na universidade a primeira vez, eles recomendam descartar essa vaca. Você não consegue mais trazê-la à volta. Tem uma vez, no caso, assim, por Staphylococcus aureus, fez o tratamento, fez corretamente, como deveria ser feito, reincidiu de novo, manda para o livro. Eu vou fazer as mastites crônicas, mastites do Staphylococcus aureus, wir einmal behandeln, zweite Mal. Aqui tem uma pergunta. Sim, fala. A minha pergunta é mais sobre o projeto em si. Eu queria saber se a empresa procura a propriedade para fazer essa pesquisa, ou se é a propriedade que tem que procurar a empresa. Obrigado. Die Frage ist, ob die ausgesuchten Firmen, wurden die von der Firma ausgesucht, kommen die Eigentümer, kommen die Firma zu, und dann versucht Nee, die wurden von unserem Partner uns zugewiesen. Die wurden uns von den Betrieben. Não, isso aí a empresa não conhece ninguém, então são propriedades indicadas pela cooperativa. Né? Então, nós fazendo todos os tratamentos pela cooperativa Languiru, e eles que
escolheram, então, claro, eles trabalham diariamente com esses produtores. Então, eu me lembro de eles pegaram produtores e não, nessa propriedade aqui, ela não está tão boa assim, mas vale a pena investir. Então, elas foram selecionadas pela cooperativa. Não tem nada a ver com a Caldax, né? Ja, aber ich hätte es besser nicht haben können, weil es waren einfach Wasser und Futter aufbereitet nicht funktioniert. Foram todas propriedades indicadas pela cooperativa número 1, foram previamente visitadas, né, que a parte de higiene estava muito atrelada sobre a parte da qualidade da água, de entregar alguém, aqueles poços com limo, verde e tudo, né. A vaca é um bicho bastante seletivo, né, ela não vai num poço que tinha um limo verde, né, ela não vai ali tomar água, são em extrema necessidade, em extrema sede, né. Então, eles indicaram algumas propriedades também, então você foi se visitar, eles foi se visitar, completar visitas e para ver as condições daquela propriedade, realmente que precisavam de ajuda, né, externa. Aber wir haben Schulungen noch mit anderen Landwirten gemacht, die dann gesagt haben, bei ihnen ist es leider ähnlich. E esses cursos de treinamento também foi feito com outros técnicos de outras cooperativas, outras indústrias, né? E eles também disseram, então, não, nós temos os problemas nossos, são parecidos, semelhantes, tudo tal. Então, claro que não se pode fazer um estudo desse em 100, 200 propriedades de uma vez só, né? Então, mas esses ensinamentos, esses treinamentos foram benéficos para todos os produtores, os conhecimentos foram transmitidos por técnicos da cooperativa, no caso, tá? Então, é servir para todo mundo. Às vezes tem um cara lá que é menos avisado, está ruim na minha produção, mas ele ficou sabendo, por ter esse conhecimento desse curso, ele diz, pô, isso aí eu poderia aplicar na minha propriedade. Então, tem gente que realmente quer trabalhar para frente, quer melhorar. Tá? Então, eles com certeza aproveitaram também, né? Mais uma pergunta. Se todas as empresas, as propriedades, então, elas tinham a capacidade de ter esse investimento inicial dos 4.000 e tantos por mês? Die Besitzer hatten alle dieses Geld fähig, die 4.000 etwas Reais einzusetzen. Wie war das? Wie schon gesagt, die 4.000 Reais kommen 3.000 von der Arbeit. Die sind da. Dann waren es noch die 1.000. Und wir haben denen natürlich auch Handschuhe, Produkte zur Verfügung gestellt. Como vocês viram na apresentação, né, que esses 4.000 e poucos reais é 3.000 e poucos para sal, né, mão de obra. Foi calculado, né, mas não necessariamente precisa desembolsar para não vou dar dinheiro para trabalhar a propriedade toda, não é assim, né. Então foram só da propriedade, né, mão de obra, que na realidade custos a mais de 1.000 e poucos reais, né, mas isso a empresa ajudou. Luvas, negócio, fotos, negócio aventais, então foi doados. Mas esse total, esse valor, não necessariamente representa dinheiro e dispor na hora. Eu tenho uma pergunta, que é se eles chegaram a fazer algum cálculo de quanto aumentou de rendimento para essa família, né? Depois das melhorias, quanto por cento de benefício em custos, assim, ou... Esse aqui atrás. Quanto por cento que melhorou que eles tiveram de mais rendimento fazendo essas melhorias? Sim, diese Verbesserung von wie viel Prozent hat die Gewinn sich erhöht in dieser 20% mais. 20%. Interessante. Sim. Porque os níveis de CCS, de contagem de células somáticas, diminuíram pela metade, né? Foi muito grande a diminuição. Exato, 20% ist schon eine gute Prozentanzahl, ne? Somatische Zellen, so 50 €. Mais nenhuma pergunta? Podemos finalizar, então. Então, a gente vai fazer o seguinte, nós vamos entregar o certificado para o palestrante, tá? A gente vai fazer o agradecimento e depois a gente vai fazer o último sorteio.
tá? E aí, em seguida do sorteio, a gente vai convidar vocês para passar ali para o café, ok? Another number I will ask you to say, another number to give the gift for the guests. From 1 to 122. Quem é que está com a listagem da geração? Yes, we start. Yes. 63. 63. Luana não sabe. Luana não sabe o taco. Ela não fazia. João, diz o número. 7. Não fala. 21. Caroline Moderna. Aí? Último. Mais um só. Último. 33. Érica Toledo. Ah, perdeu. Outro Guilmar. 41. Gessiane. Tá aí a Gessiane? Quer entregar? Vamos entregar. Não, mas eu não, vou ter que entregar. We would like to tell you to give a gift for you for your lecture. And my girls, I'm going to give you the gift. Congratulations and thank you very much. It's from our organic fair. There are some gifts here. Da nossa feira orgânica, os feirantes doaram, fizeram algumas doações então para o nosso palestrante. E o nosso manual também. Our manual, we produce this here. Would you like to read it when I go to bed? Quando ele for dormir, eu vou atender para ele o guia que está aí, o manual da pecuária orgânica. Tem QR Code ali para quem quiser acessar o manual da pecuária orgânica também. E o Guilmar também vai receber o certificado de participação, presente também dos nossos feirantes, das bolachinhas. A gente agradece também os nossos feirantes aqui. Das quintas-feiras a gente tem a nossa pequena orgânica ali, né? Esses os mimos aí dos palestrantes. Não, eu tenho a claridade dos olhos. Não é chorar, mas lagrimeira. E não quer botar no foto? No Photoshop tem que botar. Foi? Não foi? É uma boa. Bom, pessoal, eu quero agradecer também as meninas, a Sofia, a Mariana, a Débora, que mais conhecida, a Gabriela, a Luísa, tá, que ficou ali no TI, fazendo a transmissão também para quem está online lá, tá? Então, eu gostei que aqui tem alunos da veterinária, da zootecnia, da agronomia, do pós-graduação, do Colégio Técnico de Viamão, né? Então, eu agradeço muito a presença de vocês e também vai ficar disponível no canal do YouTube a gravação a posteriori, tá? Agora, a Calvates convida vocês um café, vocês podem aproveitar se quiserem fazer mais perguntas para o palestrante também, ou trocar ideias aí no momento de Eu queria aproveitar essa coisa da por minha conta agora, também depois alguém desse, mas lá na Alemanha, para pós-graduação, tem várias instituições que dão bolsa de estudo, o DAD, Serviço Alemão de Intercâmbio Acadêmico, melhor se informar no Instituto Goethe, ali quais as possibilidades de se obter uma bolsa para estudar lá, então é muito interessante. Academicamente interessante e também pessoalmente, como vivência dele. Se não detonaram todos os países antes de nós chegarmos. Então tá, pessoal. Obrigada. Em nome de Deus. Então, só tomar mais aí, né?
Deixa.